Reparem os critérios que são usados de uma forma meio confusa hoje em dia para identificar o que são princípios no direito, tá? Então, um critério que talvez seja mais assim fácil, né, de compreender é o critério da hierarquia, que ele ainda se fala muito, né, na doutrina, na jurisprudência. O critério da hierarquia diz que normas hierarquicamente superiores são princípios, normas hierarquicamente inferiores não são princípios, tá? Então ele é muito simples. A gente tem no artigo 59 da Constituição Federal uma relação hierárquica de normas, né? Então a Constituição é a norma superior, depois vem as leis, as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, e depois vem os atos administrativos, né? Decretos, resoluções, portarias, ou seja, o próprio ordenamento jurídico, ele define uma hierarquia de normas. Então a gente pode entender os princípios a partir dessa relação hierárquica, tá? Segundo a qual uma norma inferior, ela deve observar a norma superior. Muito bem, esse é um critério kelseniano, tá? Ele está escrito lá na dinâmica, né, da teoria pura do direito de Kelsen. Hierarquia é um critério, muito bem. Mas o próprio Kelsen, nos anos 60, ele acrescenta o capítulo 8 na teoria pura, que não existia antes, tá? É um capítulo que vai aparecer somente a partir dessas novas edições da teoria pura, nos anos 60, que é o capítulo da interpretação. E nesse capítulo, sobre a interpretação no direito, o Kelsen coloca uma questão bem interessante, que o problema da interpretação é um problema de indeterminação da linguagem do direito. Cara, isso muda muita coisa, tá? Porque quando a gente começa a entender que a questão da interpretação jurídica é uma questão ligada não mais a lacunas ou a uma organização hierárquica, mas a um problema de indeterminação da linguagem do direito, que é uma linguagem que não permite conceitos unívocos, uníssonos, conceitos blindados contra a possibilidade de plurissignificações, etc., tá? Então, nós vamos estar diante de uma nova problemática, que é o problema da indeterminação semântica das normas jurídicas, tá? E aí vai surgir um novo critério, pessoal, que é um critério que se fala muito hoje em dia. A gente considera ele já antigo também, tá? Mas ainda se fala muito, assim, inclusive na jurisprudência dos tribunais superiores, que é o critério da indeterminação semântica, ou, falando na linguagem de Hans Kelsen, né, é o critério ou o problema, tá, da indeterminação da linguagem do direito, que equivale àquilo que Hart, no mundo britânico, chamava também de problema da textura aberta, né, das normas, dos princípios, tá? Muito bem. O que significa esse problema? Significa para os princípios, entre outras coisas, que quanto mais genérica for a linguagem do direito, mais caráter de princípio esse direito tem. E quanto mais concreto, quanto mais específico for a linguagem do direito, mais caráter de regra esse direito vai ter. Então há ali uma pressuposição de uma hierarquia entre regras e princípios, coisa que hoje em dia já isso não vai mais ser aceito, tá? Mas ainda veja a confusão que isso gera, né? Nós temos uma ideia de regras e princípios como uma relação hierárquica. Hoje não é mais assim, mas ainda existe isso, né, circulando na cultura jurídica brasileira, tá? É uma coisa que a gente tem que repensar isso, tá bom? Então, olha só. Temos, portanto, agora um novo critério. Primeiro, hierarquia, agora já temos um novo, esse critério da indeterminação semântica. O que esse critério diz para nós? Ele diz, por exemplo, que os princípios, eles não estão necessariamente em normas superiores, mas eles podem estar também no Código Civil, por exemplo, tá? Se a gente observar o princípio da boa-fé, boa-fé é uma expressão mais ou menos indeterminada, né? A boa-fé nos contratos, pelo menos, ela é indeterminada. A boa-fé no campo da posse e propriedade, não, porque lá na posse e propriedade, a gente tem um conceito de boa-fé, né? Considera-se de boa-fé o possuidor que ignora os vícios na aquisição da coisa, artigo 1210, se não me engano, né? Por aí, do Código Civil, tá? Então ali a gente tem uma definição. Mas na boa-fé contratual não tem. Então ali nós temos uma norma indeterminada. E esse caráter vago, indeterminado, é o que dá o caráter do princípio da boa-fé, certo? Função social é um outro exemplo, né? Função social rural, ela é bem determinada na Constituição Federal. Se vocês lerem o artigo 186 da Constituição Federal,
tem os requisitos lá do que se considera a função social da propriedade rural. Mas a função social urbana, ela é um pouco mais indeterminada, ela é mais aberta. A Constituição deixa para cada município definir o que é a sua função social, percebem? E quando a gente pensa em função social da empresa, função social de outras coisas, puxa, aí se torna muito indeterminado. Então o caráter de princípio aflora quando a gente está diante de uma linguagem indeterminada, percebem? Então, meus caros, esse é um critério também que se utiliza e que faz parte da comunicação jurídica hoje, né? Identificar um princípio não necessariamente pela sua posição hierárquica no ordenamento jurídico, mas identificar um princípio pela linguagem dele ser mais aberta, a linguagem ser indeterminada, ser semanticamente aberta, né, para várias possibilidades de significação, tá? Código Consumidor é outro exemplo. Existe uma série de normas abertas, né? Estatuto de Idoso e assim por diante. Várias normas que têm esse caráter indeterminado e que, portanto, têm um caráter de princípio em razão, né, dessa indeterminação. Tá? Muito bem. Um terceiro critério possível para identificar princípios, turma, é olhar o próprio direito positivo, certo? As próprias leis podem dizer, ó, são princípios, e aí bota lá uma lista de princípios. Exemplo disso tem no Código Consumidor. O Código Consumidor, lá no início, ele fala assim, ó, são princípios da Política Nacional do Consumidor, né? E aí tem uma lista dos princípios. Então a gente pode olhar para o direito positivo e dizer, ó, ele está dizendo que isso aqui é que são princípios e não outras coisas, né? Ok. São princípios da Política Nacional do Meio Ambiente. Aí tem uma lista, né, de normas que são consideradas princípios. Na própria Constituição, né, são princípios da República Federativa do Brasil, tá? Então a gente tem a possibilidade de identificar os princípios não pela hierarquia, não pelo caráter vago da linguagem, tá? Mas pelo próprio direito positivo dizer, olha, isso são princípios, isso não são princípios, né? E assim por diante, tá? E um quarto critério, pessoal, que esse agora começa a se tornar, digamos assim, mais comum, né, nessa cultura neoconstitucionalista, tá? É um critério argumentativo, certo? Argumentação. É a argumentação que vai definir se um princípio é realmente princípio ou não. E aí a gente encontra uma série de problemas, né? Lênin Streck no Brasil tem identificado e criticado de uma forma muito inteligente essa nova problemática dos princípios, que ele chamou de panprincipiologismo, né? Que é a construção arbitrária de princípios para resolver problemas, né? Então, muitas vezes, os profissionais do direito têm um problema diante de si, e para dar uma solução fundamentada, eles inventam um princípio, né? E aí inventam um princípio sem fundamento nenhum, sem respaldo legal, sem uma referência constitucional, inventam um princípio, né, da sua própria imaginação, da sua própria criatividade, tá? E o neoconstitucionalismo permite isso, porque quando hoje se assume que a identificação do princípio está ligada mais à argumentação do que à positividade, então a argumentação ela pode fazer qualquer coisa, né? Tu pode, através da argumentação, convocar razões de ordem econômica, de ordem afetiva, de ordem moral, de ordem de justiça, política, sanitária, né? Razões que não fazem parte, digamos assim, do referente tradicional do direito, tá? Para você criar novos princípios, novas questões, tá? Um exemplo disso, turma, de uma teoria que é muito aberta a esse tipo de construção arbitrária do conceito de princípios, tá? É a teoria do Robert Alexy, certo? A teoria dos direitos fundamentais do Robert Alexy, que considera que princípios não são princípios exatamente, considera que princípios são mandados de otimização, são objetivos, tá? Então essa teoria, entre outras coisas, ela cria um novo critério para identificar princípios. Para ela, princípios são aquelas normas que têm uma graduação, que aceitam uma graduação, que tem uma certa elasticidade no seu grau de eficácia, tá? Então, por exemplo, na teoria do Robert Alexy, o direito à vida não é um princípio. O direito à vida é uma regra, porque vida não aceita uma elasticidade. Não pode ter um pouco mais, um pouco menos de vida, certo? Vida ou você tem ou não tem. Então a vida é uma regra constitucional.
Já a liberdade religiosa é um princípio, porque a liberdade religiosa você pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, né? Na nossa esfera privada a gente pode ter mais liberdade religiosa, na esfera pública a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, tem que ter, né? Tem mais restrições a essa liberdade religiosa, percebem? Então, quando, por exemplo, uma pessoa que faz parte da religião das testemunhas de Jeová, que não aceitam transfusão de sangue, né? Imagina aquele caso super complicado, né? De uma testemunha de Jeová sofrer um acidente de trânsito e no socorro ele precisar de uma transfusão de sangue urgente. Não dá tempo de levar para um hospital que tenha sangue sintético, né? Uma situação ali que a pessoa pode morrer, né? Se não tiver uma transfusão de sangue, o que o hospital faz, né? Faz a transfusão de sangue, inclusive contra a vontade da pessoa ou da sua família, né? Ou tem que respeitar a liberdade religiosa, que é um princípio constitucional, né? Então, se tiver ali um choque entre vida, não é saúde, tá? Repare, estão falando de uma situação de vida ou morte, né? Não de questão de saúde, porque saúde admite ter um pouco mais, um pouco menos, entende? Saúde é um princípio, de acordo com essa teoria. Mas a vida não, a vida é uma regra, ou é tudo ou nada, ou é vida ou é morte, tá? Então, numa situação como essa, segundo essa teoria, prevalece a vida e não a liberdade religiosa, porque a vida é uma regra constitucional. E a regra constitucional, ela se sobrepõe a um princípio constitucional. Enfim, super polêmico isso, tá? Mas é uma construção, né, que faz parte dessa teoria, que hoje ela é muito utilizada assim, né, no Brasil, especialmente no âmbito dos tribunais superiores, tá? E só vocês perceberem como isso é polêmico, reparem outra questão super interessante, super polêmica também, que aconteceu recentemente no Brasil, que é a interpretação do princípio, vamos chamar ele assim, tá? O princípio da presunção de inocência, hein? Ó, olha o que a gente tá falando, tá? Lembra da situação da possibilidade de mandar um réu direto para a penitenciária, começar a cumprir pena a partir de uma acórdão de segundo grau condenatório, ainda que pendente recurso especial e extraordinário, tá? Não sei se vocês lembram, né, dessa situação, que é a situação lá da Lava Jato, né? Então, para você colocar na cadeia grandes empresários e políticos brasileiros, né, o Supremo Tribunal interpretou que a presunção de inocência é um princípio, segundo essa teoria, tá? E como tal, ele é um objetivo a ser alcançado. Então, no início, olha o argumento como ele é interessante. Não estamos concordando com ele, tá? Mas ele é interessante. No início do processo, há uma presunção de inocência maior. Aí, conforme o processo vai galgando condenações, essa presunção de inocência vai diminuindo, até chegar a uma decisão de segundo grau, que diz, olha, já não é mais uma presunção de inocência, porque tu já tem uma série de condenações, né? Então não há mais uma razão forte o suficiente para justificar que um réu condenado em segunda instância ainda tenha direito de responder em liberdade, aguardando recurso especial extraordinário lá em Brasília, no STF ou no STJ, percebem? Muito bem, mas vamos pensar junto comigo. Presunção de inocência é realmente um princípio, segundo essa teoria? Porque repara, se você admitir que presunção de inocência pode ter um pouco mais, pode ter um pouco menos, então sim, ela é um princípio. Mas se presunção de inocência for algo que ou você é inocente ou é culpado, então ela é regra, e é uma regra constitucional, tá? Presunção de inocência talvez não seja uma questão de graduação, talvez seja algo assim, tipo, ó, ou é inocente ou é culpado. Tu não pode ser mais ou menos inocente, entende? Suspeito, né? Mais ou menos inocente, tá? Se você admitir que é possível alguém ser mais ou menos inocente, então você está admitindo que existe uma graduação nesse grau de eficácia da presunção de inocência. Logo, você pode chamar então a presunção de inocência de princípio e relativizar essa presunção numa relação de ponderação. Ok. Mas se você talvez for uma pessoa mais ligada a uma compreensão neoconstitucionalista clássica, vamos dizer assim, né? Da presunção de inocência como algo que é tudo ou nada, é uma coisa importante, que deve ser levada muito a sério no direito, tá? Usando uma expressão de Dworkin, certo? Então, a presunção de inocência, meus caros, é tudo ou nada, ou é inocente ou é culpado, e por isso ela é uma regra constitucional. E sendo uma regra constitucional, ela prevalece sobre o princípio.